Obrigado, gente. Obrigado. Amém. Você que está com seu bebê aí, pode levar para o Ministério Infantil. Se você tem um bebê com menos de 3 anos, nós temos o berçário ali em cima, né? Onde você vai poder estar assistindo o culto ao vivo, né? Na televisão, e vai poder também estar com o seu bebê, para que você possa se sentir mais confortável, para você, mamãe, amém? Seja muito bem-vindo essa noite. Eu quero parabenizar todas nós, né, mamães, que podemos fazer algo diferente, né? Podemos instruir os nossos filhos, amá-los com tanto carinho, com tanto amor, e o Senhor nos deu a graça de poder gerar filhos para bênção, amém? Quantos têm aqui filhos abençoados nesta noite? Eu também tenho filhos abençoados, sou mãe de 4 filhos, 3 adolescentes, jovens já, né? Adultos. Eu sempre falo que são as minhas crianças. Gente, vou jogar aqui mais. São minhas crianças, mas um deles já é adulto, está se tornando adulto, e assim vai crescendo, né? Vão crescendo os nossos filhos. Eu quero, nessa noite, eu acho que eu vou tirar isso aqui, gente, só equipe de som. Som, amém. Fica bem melhor, menos problema. Ontem nós estávamos arrumando aqui a decoração do Dia das Mães, né? E eu achei muito interessante porque eu falei assim, gente, já achei um testemunho, né, para o Dia das Mães. Tinha um monte de pai aqui, estavam fazendo algumas coisas, estão fazendo algumas construções aqui na igreja. E daí teve um pai que estava ali procurando, cadê meu filho? Meu filho está aí. Isso que ele já tinha ido e voltado da igreja já umas 10 vezes. Né? E ele, meu filho está aí, meu filho está onde? E eu falei, não se preocupe, ele está ensaiando, né? Daí eu olhei para a Kelly, eu falei, Kelly, entende por que a família precisa ter uma mãe? Porque esse filho já não sabia mais aonde estava, né? E o pai já estava bem, né? Porque na cabeça do pai, muitas vezes, né, ele é muito mais independente, mas a mãe, ela sempre está ali, né? Ela fica olhando, meio que chocando os ovos, né? Cadê meu filho? Aonde está? Né? Eu estava aqui com o Arthur agora, né? E eu olhava, não, está aqui do meu ladinho, né? Está sendo bem cuidado. Então, essa é a diferença. E eu tenho a graça de poder trazer uma palavra nessa noite, que é Dia das Mães. Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia, lá em 2 Reis. E eu vou dizer para você que aprove o Senhor eu pregar essa palavra bem hoje. Eu estava já me preparando para dar uma palavra, e na última vez que eu estava escalada, né, para dar uma palavra, eu acabei ficando um pouco doente. O Israel assumiu o meu lugar. E daí, essa semana, eu preparando a palavra do Senhor, falei, Senhor, veio bem no Dia das Mães, e eu quero falar nessa noite sobre família. E lá em 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, 2 Reis, capítulo 18, verso 1, diz assim: E no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi, e ela era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou os postes da deusa Azerá.
Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós queremos nesta noite, Pai, invocar o teu santo nome, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já estava aqui preparando todo esse tempo, ó Pai, porque a mesa já estava posta. Mas nesta noite nós queremos, Pai, nós desejamos, Pai, a tua presença, o teu entendimento, a tua sabedoria. Que o teu Espírito venha, Senhor, trazendo sobre nós um novo nível, Pai. Um novo nível, Pai, de família. Um novo nível de paternidade. Um novo nível de maternidade, ó Pai. Que nós, ó Senhor, possamos trazer sobre esta terra, Pai, o reino que veio do céu. Espírito Santo, que esta noite, Pai, seja uma noite de visão de águas, Pai. Que nós possamos ter percepção daquilo que o teu Espírito deseja, Pai, para que nós venhamos consolidar, Pai, famílias fortes nesta noite. Famílias, ó Deus, que possam fazer a diferença onde estiverem, ó Deus. Famílias, ó Deus, que possam ser, Pai, o céu na terra, aonde estiverem. Que o teu Espírito venha, Deus, e se mova nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, Ezequias foi o 13º rei do Reino do Sul. Após a divisão do Reino de Israel, ficando o Reino do Norte e o Reino do Sul, Ezequias foi um desses reis. E ele foi o 13º rei dessa linhagem, né, após Davi. E ele era filho de Acás, um homem extremamente desobediente, maldoso. Ele reconstruiu altares idólatras dentro do reino de Israel. Ele foi contra tudo aquilo que Moisés colocou como lei para que a bênção estivesse sobre o povo. Aonde está lá descrito em Deuteronômio, né? Quais são as leis que precisavam ser seguidas. E Acás não fez isso. Ele seguiu todo o restante dos reis idólatras. Mas a Bíblia fala de um homem diferente de seu pai. E esse homem é Ezequias. Ezequias, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. E ele confia no Senhor. E ele tem êxito em todos os seus empreendimentos. A palavra diz isso. A palavra fala de um homem que ele segue os caminhos que o Senhor estabelece. A Bíblia fala que no primeiro mês que Ezequias tomou posse do reinado, ele destruiu os postes ídolos, ele reconstruiu o altar de adoração, ele trouxe novamente a celebração da Páscoa. Em Crônicas vai contar toda a história das ordenações dos sacerdotes para que se fosse feito o serviço santo dentro do templo do Senhor. E esse rei, ele é o mesmo rei que quando fica enfermo, é aquele que vira para a parede. E ele clama com tanta força, que a vida dele é dado 15 anos a mais. Antes que ele descesse, que Isaías descesse as escadarias do palácio, esse homem é dado a ele 15 anos a mais. Então, Ezequias foi um homem que cuidou do coração de Deus. Esse é o mesmo homem que vai contra o rei assírio, contra Senaqueribe. E ele destrona este homem através do seu clamor.
A Assíria estava tomando todas as regiões, ela já tinha tomado Samaria, já tinha entrado nas fortalezas de algumas regiões de Judá. Mas Ezequias, este homem, ele clama ao Senhor. E ele faz um clamor tão profundo o seu clamor, que o profeta Isaías vem e fala para ele: Ezequias, não tenha medo, porque da mesma forma que Senaqueribe está vindo, ele voltará com um anzol no seu nariz, e lá ele será morto à espada. E a palavra de Deus fala que o rei assírio, ele era um homem totalmente afrontoso. E essa forma de ele ser afrontoso não fez com que Ezequias se prostrasse diante dele, mas ele se recusa a se submeter a Senaqueribe. E a palavra de Deus fala que quando Ezequias clamou, veio um anjo do céu e matou 185 homens em uma noite só. E Senaqueribe volta para sua terra e ele é morto à espada pelos seus próprios filhos. Então nós podemos olhar para a vida de Ezequias e dizer que este homem teve êxito. Você concorda comigo? Esse homem foi um homem de muito êxito. Mas nessa noite, eu quero mostrar um lado de Ezequias, que é um lado que eu ouso dizer que não foi um homem de tanto êxito. Ele não teve tanto êxito na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E o tema dessa palavra é criando reis, gerando legado. Há algum tempo eu tenho meditado sobre as famílias, e principalmente as famílias dentro da igreja. Porque é muito fácil nós falarmos de famílias que estão lá fora e que muitas vezes não conhecem a vontade de Deus para elas. E é nós que somos os faróis, que precisamos ir lá e dizer para elas: olha, Deus tem uma vida melhor para você, Deus tem um casamento melhor para você. O problema é que nós, dentro da igreja, muitas vezes não estamos fazendo o nosso papel de pai e de mãe dentro das nossas casas. Lá em Timóteo 3, nós vemos as qualificações para quem deseja se tornar pastor, né? Diácono. Timóteo, se você não sabe, é uma das cartas pastorais. E quando a gente vai ordenar alguém, né, a primeira coisa que a gente coloca lá, é assim que um pastor precisa se comportar, é assim que um diácono precisa se comportar. E uma das palavras que é dito lá é: governe bem a sua casa. E muitos olham para essa carta ou para essa parte do versículo e dizem assim: isso é para as autoridades. Não, é porque o pastor precisa governar bem a sua casa. É porque o diácono precisa, o líder precisa governar a sua casa. Só que nós não nos atentamos à palavra de Apocalipse 1, onde a palavra de Deus fala que todo aquele que foi liberto do pecado pelo sangue de Cristo foi constituído como rei e sacerdote. Então, todo aquele que tem um encontro com Jesus na sua vida e começa a viver uma jornada de salvação dentro da sua vida e da sua casa, ele é um rei e um sacerdote dentro da sua casa. Então, o governar bem a sua casa é um mandamento para todos nós. É um mandamento para todo pai, para toda mãe. E aí eu quero dizer para você, filho, você também precisa estar debaixo deste governo. Porque rebelião não provém de Deus. Então, quando nós falamos de família, nós falamos, sim, primeiramente das autoridades, que são pai e mãe. Mas os filhos precisam estar debaixo dessa autoridade, desse legado. E a história do rei Ezequias nos traz uma meditação sobre um homem que teve êxito, mas não teve sucesso. Porque ele falhou em criar um sucessor. Porque o sucesso é fazer um sucessor. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia
Em Isaías 39. Nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías, capítulo 39, verso 1. Vamos ver um pouco da história de Ezequias. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? E Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. E Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? E Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. É misericórdia, é isso mesmo. Sabe, quando eu leio essa palavra, eu fico indignada. Eu fico estarrecida. Porque quando você lê lá o capítulo 18 de 2 Reis, você vê um homem que não está pronto para se rebaixar a nada. Um homem que é guerreiro, um homem que está ali com a espada na mão, um homem que sabe se pôr em lugar de sacerdote, um homem que sabe se portar como rei. Quando o rei da Síria afronta ao rei Ezequias, ele manda uma carta e ele fala, ele afronta o Deus vivo, e Ezequias vai para casa, vai para o templo, e lá ele se prostra diante do Deus vivo. Ele se veste de pano de saco, põe a cabeça no pó e clama. E nesse clamor, o anjo vem e mata 185 homens no território assírio. Só que quando nós lemos esse mesmo Ezequias, nós vemos um homem covarde. O mesmo homem que, ao clamar por vida, e ele dados 15 anos de vida, e não só 15 anos, mas para que fosse provado que ele ia receber mais 15 anos de vida, ele consegue fazer com que 10 graus das escadarias do sol, das escadarias do relógio de Acás, voltasse 10 graus. Que homem é esse que clama e Deus ouve? Mas quando nós olhamos aqui, em Isaías 39, nós nos deparamos com um outro homem. Nós nos deparamos com um homem que olha para a palavra dada pelo profeta Isaías, aonde os seus filhos criados na sua própria casa seriam presos pelo reino da Babilônia e muitos deles se tornariam eunucos. E esse mesmo homem ora e diz assim: boa essa palavra. Boa essa palavra. Qual é o pai em sã consciência que olharia para uma palavra dessa e diria: boa essa palavra? E é isso que eu quero trazer nessa noite. Muitas famílias têm olhado para o descaso dentro da sua casa, para os problemas dentro da sua casa e dito: boa é a situação que eu estou passando, porque aqui eu posso fazer uma ruptura, aqui eu posso causar um divórcio. Amanhã que se reconstrua, porque não pertence a mim esse problema, é para o outro.
é para a próxima geração. Então, nós vemos a Bíblia falar de um Ezequias que recebeu 15 anos de sobrevida, mas que não colocou a sua casa em ordem. Ao contrário, governou tão mal, mas tão mal a sua casa, que com 3 anos, calcule, com 3 anos que ele tinha recebido de sobrevida, ele gera Manassés. E se você pegar ali a partir acho que do verso 20, de 2 Reis, começa a se contar a história do rei Manassés, que começa a reinar com 12 anos. Exatamente, né, os 15 anos que foi dado a Ezequias, ele morre, e com 12 anos, Manassés começa a reinar. E a Bíblia fala que Manassés foi o pior rei. O pior rei que poderia ser rei de Judá. E aí agora me responda. Como o melhor rei? A Bíblia fala que não houve nenhum antes e nenhum depois. Como o melhor rei consegue gerar o pior rei da história? Nós vemos agora um Ezequias covarde, um Ezequias infantil, que em vez de responder de forma sacrificial os 15 anos que lhe foi dado, ao contrário, ele sente alívio às custas de seus filhos e de seus netos. Se eu lesse para vocês hoje o verso 18 e o verso 19 de 2 Reis, e eu terminasse aqui, você diria assim: uau, eu quero ser como esse homem, o homem que venceu. Olha, esse homem tocou o coração de Deus, ele orava e o Senhor respondia. Uau, eu quero ser como esse homem. Mas sabe o que a Bíblia fala em Eclesiastes 7? Que é melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor terminar bem do que começar bem. Não estou dizendo que é para você começar errado, entenda o que eu estou dizendo. Mas muito melhor é o fim das coisas, porque ali você demonstrou perseverança. Sabe, um exemplo muito prático nas nossas vidas é o casamento. O casamento nos primeiros anos, né? E eu estou vivendo, já vivi isso, né? Muitas vezes como líder de jovem, mas quando a gente realiza alguns casamentos aqui na igreja, você vê aqueles primeiros anos, e os primeiros anos são os primeiros anos de lua de mel. É um tempo muito gracioso. Mas a primeira coisa, quando nós vamos sentar com alguns noivos, a gente diz: gente, vai ter um tempo onde tudo isso vai amadurecer. Não é que vai ficar ruim, é que vai amadurecer. Mas quando amadurecer, não é porque o amor acabou, como muitos dizem aí. O amor acabou, então agora termina tudo e começa de novo, né? Casais de ruptura. E quando amadurece, você precisa o quê? Manter a chama perene. A chama perene. Porque os momentos vão vir. E quando os momentos vierem, você precisa lembrar que os princípios que lhe foram dados, eles precisam ser a tua força, a tua alegria. Eu sempre falo para os meus filhos, eu chego para eles e falo assim: filho, eu amo seu pai me ama, nós somos um casal maravilhoso. E pasmem você, nós brigamos bastante. Nós entramos em desacordo várias vezes. Mas eu falo para eles: filho, a porta do divórcio dentro da minha casa não é aberta. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus me fala. A palavra de Deus me traz uma ordenança. E, irmão, se algo não está te segurando sentimentalmente, porque, vou dizer para vocês, o mundo prega essa questão do amor que acabou. Mentira. O que a Bíblia fala?
em 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E lá no finalzinho do versículo fala, e o amor não acaba. Olha que interessante. Então, ele não acaba. Mas nós precisamos sempre estar fixados naquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos deu como ordenança. Porque o fim das coisas revela o coração, e a perseverança é melhor que os grandes feitos. O rei Ezequias, ele foi um guerreiro, ele foi um conquistador, ele foi um reformador, mas não foi um gerador de legado. Ele foi um rei sem legado. E um rei sem legado é um rei fracassado. Porque ele não teve para quem passar o seu DNA para a próxima geração. A próxima geração foi alguém que fez totalmente contra aquilo que ele tinha feito. Então, nós vemos um Ezequias que ele vive 2 períodos. E lá em 2 Crônicas 32, quero que você abra comigo. 2 Crônicas 32, diz assim, verso 24. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de um mal mortal. Então ele orou, né? E o profeta Isaías apareceu, né? Foi lá dar a resposta para ele. Que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, ou se orgulhou. Por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. A Bíblia fala que Isaías chegou para Ezequias e falou, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você não viverá, você morrerá. E ele vira a cara para a parede, ele chora, ele começa a dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu coloquei em ordem a sua casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz as tuas ordenanças. E a palavra de Deus fala que Isaías, antes de sair do palácio, volta lá e diz, Ezequias, você vai viver. O Senhor ouviu as suas orações. E talvez você olhe para mim e diga assim, mas acho que Deus errou, deu 15 anos para ele, a mais, para não fazer nada. Né? Porque nesses 15 anos nasce o pior rei de Israel, o pior rei de Judá. Mas aqui fica uma lição para todos nós. Nós somos responsáveis pela bênção que o Senhor vai nos dar. Ele recebeu 15 anos, e nesses 15 anos, ele tinha que colocar a casa em ordem. Nesses 15 anos, ele precisava responder de forma sacrificial, dentro da sua casa, porque ele tinha que gerar um legado. O Senhor estava dando 15 anos para que ele tivesse Manassés, e Manassés fosse instruído dentro do palácio, para que Manassés continuasse o legado que ele começou, as reconstruções que ele começou. Mas ele não faz isso. Então nós vemos 2 períodos na vida de Ezequias. O período de entrega, o período de humilhação, de coragem, mas após a cura, nós vemos o período de orgulho, de exaltação e de egoísmo. E é nesse período que muitas famílias estão matando o seu legado. É nesse período que muitas famílias estão matando o seu DNA de adoração que o Senhor deu para você. Para você passar de geração em geração. É nesse período que o morno, que o orgulho, que o egoísmo tem encontrado um trono. É na falta de dependência de Deus, de fé, é onde as famílias e os filhos começam a sofrer, e aonde o meu direito é mais importante. É aonde eu preciso ser
amado. É eu que tenho o direito de ter coisas. E é aí nesse lugar que nós vemos tantas rupturas. Olha que interessante quando você vai olhar para a história dos reis, depois de Ezequias. Passa Manassés e ele reina 55 anos, amado. 55 anos. Ele teve tempo bastante para destruir. E a Bíblia fala que Manassés, ele foi tão ruim que ele matou os seus filhos a Moloque. Ele levantou altares, ele levantou as prostitutas cultuais, ele prostituiu o templo do Senhor, ele traz as feiticeiras para dentro da casa de Deus, e muito mais. E 55 anos, depois vem o seu filho Amon, que reina 2 anos, para daí vir Josias. Para daí vir aquele que começaria a consertar novamente o reino. Você consegue entender a ruptura? Sabe? Tudo aquilo que Ezequias tinha recebido do Senhor, ele jogou no lixo, porque ele não deixou uma continuação. E aí eu quero te dizer para você, amado, você precisa se preocupar com a tua geração. Você precisa se preocupar com os seus filhos. Você precisa se preocupar com o legado que você está deixando dentro da sua casa. Quanto tempo você tem passado instruindo, amando, cuidando daqueles que o Senhor te deu como filhos? Porque você é mordomo deles. O Senhor te deu um legado. Sabe, se nós olharmos aqui para a história, nós vemos 57 anos de destruição de todo um povo, porque Manassés matou quase todo o seu povo, a espada. Uma destruição em massa, para depois Josias ter que começar lá de novo, com a primeira fundação, segunda fundação, coisas que poderiam estar lá em cima. Sabe, muitas famílias dentro da igreja têm vivido de rupturas. E essas rupturas têm trazido novas maldições. Sabe, quando uma família chega na igreja, ela é cuidada, ela é regada, ela é amada, e ela começa a ter um contato com Jesus, e ela começa a viver algo diferente. Mas se ela não passar para a próxima geração vai ter que construir do 0, ou talvez do -10, aquilo que poderia ser dado como continuidade. Quantos pais aqui diziam, eu quero ter filhos melhores do que eu? Mas para nós termos filhos melhores do que nós precisamos plantar neles o reino de Deus. E nós temos 2 períodos na história da igreja, se for para notar, da igreja bem contemporânea. Com menos de 20 anos, mais ou menos. Nós temos um período onde todo mundo queria ficar na igreja e não precisava se preocupar com os filhos. Né? O filho se virava. E eu tive que tratar inúmeras pessoas aqui na igreja e dizer assim, pastora do céu, a minha mãe ia para a igreja, ela passava o dia inteiro, chegava meia-noite em casa, não tinha almoço, não tinha roupa lavada, não tinha nada. Eu tive que assumir a casa. Eu tive que tratar pessoas assim. Para dizer assim, calma, vamos colocar... Não era para ser desse jeito. Pessoas machucadas, feridas. Mas aí nós tivemos um outro lado, que era o lado de não venha para a igreja, fique com a sua família 24 horas. Porque os filhos precisam ser cuidados, a esposa precisa ser cuidada, o esposo precisa ser cuidado. E daí não se traz mais os filhos para a igreja. E ele já não tem mais um ensinamento, ele já não tem mais um contato com o reino de Deus. Mas a palavra não falou para nós caminhar para nenhum extremo, nenhum dos 2 extremos. O Senhor fala, governe bem a sua casa. E a sua casa está dentro das 4 paredes e fora das 4 paredes. É nesses ambientes que nós precisamos, como pais, e aí aproveitar que hoje é Dia das Mães, né?
Nós, mães, precisamos governar. Nós precisamos estar juntos, unidos, pai e mãe, cuidando bem para que eles não estejam sendo vacinados contra a igreja, contra o reino de Deus, e cuidando bem das nossas casas, de forma que o filho não chegue para o pastor e diga assim: pastor, posso ficar na igreja aqui com meu pai? Por quê, meu filho? Porque aqui ele é uma bênção. Porque aqui ele é um amor. Porque aqui ele não fala palavrão, ele não bate na parede. Porque aqui ele não xinga minha mãe. Esses extremos nós precisamos tomar um cuidado. Porque senão nós estaremos perdendo a próxima geração. O filho precisa ser criado no reino de Deus. Mas o reino de Deus precisa estar dentro de nós. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Então, nós não podemos viver como Ezequias, que foi tão egoísta ao ponto de olhar para a situação que ia acontecer na próxima geração e dizer assim: boa, essa palavra não vai acontecer comigo, é com a próxima geração. Não, nós precisamos nos responsabilizar. Nos responsabilizar para passar para a próxima geração um legado. Eu sempre disse aqui, e para todos aqueles que conversam comigo, eu estou formando o teto para aqueles que virão após mim. Se esta igreja não tiver sucessores, se a minha família não tiver sucessores, eu falhei. Eu falhei como mãe, meu esposo falhou como pai. Porque nós precisamos estar preocupados com essa geração que está vindo. Com essa geração que nos foi dada. Porque ela é a geração que o Senhor está colocando uma nova responsabilidade. Um novo agir do Espírito. E eu gosto do Luiz Hermínio porque ele fala uma coisa que eu acho interessante. Uma geração só precisa recomeçar tudo de novo porque a última geração falhou no que tinha que fazer. Uma geração só precisa ter que começar tudo de novo porque a geração passada não fez com êxito aquilo que precisava ser feito. Então, eu e você nesta noite temos responsabilidades em governar. Este é o ano do governo. E este ano é um ano que nós temos falado muito para que você governe bem em todas as áreas. Essa semana eu estava aqui na semana de oração e nós vimos tantos milagres acontecerem. Quem estava aqui, presenciou coisas grandiosas. Mas sabe que eu tinha dentro de mim, e isso era algo bem relacionado ao que nós estamos vivendo aqui na igreja. Eu falei: Senhor, nós estamos em tempos de conquista de território. Quem está nos acompanhando, desde a palavra do ano passado, sabe do que eu estou falando. E nós estamos em tempo de conquista de território. Mas como é que se conquista territórios se não se levantar cabeças de tribo? Como se entregará terras se nós não temos homens e mulheres que vestem a camisa e peguem a espada e digam: nós vamos lutar juntos e nós vamos conquistar? Esse governo precisa estar dentro de nós. Essa responsabilidade precisa estar dentro de nós. Para o governo da nossa casa. Porque nós estamos preparando aqueles que vão governar após nós. Nós estamos criando filhos para a bênção. Nós estamos criando filhos para que conquistem mais. Mas essas conquistas só vão acontecer se eu e você cumprirmos nosso papel. Se eu e você começarmos a viver uma vida realmente entregue diante de Deus. Qual foi o problema de Ezequias? Ele viveu 2 períodos, o período de entrega e o período de orgulho. O período de orgulho, ela afasta você do Senhor. Sabe, eu tenho 4 filhos, amados. E os meus 4 filhos não são perfeitos.
Ao contrário, como filho de pastor, eu sempre cheguei para ele e dizia assim: filho, você é filho de pastor, mas você não é nenhum super-herói. Porque muitos olhavam para mim, eles olhavam para mim e diziam assim: mãe, tem gente olhando para mim, né? Parece que eu não posso dar uma bola fora. E eu dizia: fica tranquilo, filho, fica tranquilo, porque a mãe está aqui, eu bato no peito, manda conversar comigo. Eu estou aqui. Porque mãe é assim, né? Mãe traz. O pai é aquele que bate na bunda e manda ir, né? Se manda, homem. Vai virar homem, né? Mas a mãe é aquela que traz para perto. Então, eu sempre criei eles de uma forma que eles não se sentissem pressionados pelo pastoreio. E foi, acho que semana passada, eu tive uma experiência muito gostosa com todos eles, onde cada um dizia para mim: mãe, eu tenho um plano, eu tenho uma palavra. Um quer seguir missão, outro quer pastorear, né? Eu tenho aqui um pequenininho, que vocês já viram aí, que está toda hora com um violãozinho, né? Aquele ali é do louvor, com certeza, né? Esse provavelmente é do louvor. Eu já ministrei sobre ele, falei: vou mandar você para o hop, né? E eu tenho meu filho mais velho, que tem se tornado um homem apaixonado por Jesus. Mas tudo isso foi construído dia após dia. Dias onde eles estavam aqui, dormiam quase que no altar. Dias que nós estávamos em casa e nós sentávamos e jogávamos videogame. Dias que eu ia lá e o pai dele ia lá e enquadrava ele e dizia assim: cara, tu tem que tomar vergonha na cara. Tem que mudar. Isso não dá para continuar. São dias que nós construímos na vida dos nossos filhos. Dias que muitas vezes nós precisamos exortá-los. Mas tudo isso precisa ser construído com sabedoria. Porque eu olho para eles e eu digo: Deus, eu não quero vaciná-los contra o Senhor. Eu quero que eles amem o teu reino como eu amo. E foi isso que Ezequias não fez com Manassés. Então, hoje, e essa é uma pergunta que muitas mulheres, eu já conversei com elas e eu faço para mim. Eu tenho 3 homens, 3 meninos, e eu digo assim: Deus, será que eu gostaria que os meus filhos casassem com uma mulher igual a mim? E se a resposta é não, você vai ter que mudar muita coisa. Mas se a tua resposta é sim, você está seguindo o caminho certo. Mas algumas vezes eu tive que dizer: Deus, não é essa mulher que eu quero que meus filhos casem. Então, a mesma coisa para os homens, mesma coisa para os pais. É esse homem que eu quero que a minha filha case? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. O divórcio não pode ser a solução de uma família. A briga não pode ser a solução de uma família. Eles precisam ver em nós que nós produzimos o reino de Deus, não somente dentro de casa, mas também fora de casa. E essa é uma palavra que eu quero deixar para você nessa noite.